Também existe alguma alegria no purgatório ou são só tormentos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, os sofrimentos do purgatório, eles são comparáveis aos da terra? São mais intensos, menos intensos, mais ou menos a mesma coisa? Como é que é isso, de acordo com os doutores e com os santos? Né? Outra pergunta, até que dia é possível enviar as iniciais dos parentes falecidos para o Santuário das Almas do Purgatório? Essa é uma outra pergunta. E é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Atrair a ação e a presença dos anjos para o nosso dia a dia, este é o nosso objetivo. Seja muito bem-vindo, esta é a nossa sexta-feira de perguntas e respostas. A oração e o sacrifício pelas almas do purgatório é um ato de caridade. E além de muito importante, também é gratificante, porque nesta terra, quando nós fazemos ato de caridade para com alguém, nós nunca sabemos se aquela pessoa vai corresponder à nossa bondade. Né? Muitas vezes não. Mas as almas do purgatório já estão confirmadas em graça. Então, tudo o que nós fazemos por elas, podemos estar certos de que elas não serão ingratas. E nós vamos então para algumas perguntas relacionadas com elas e no final veremos a relação dos anjos, né, com a devoção às almas do purgatório. Eu começo direto com essa primeira pergunta. Quais são os sofrimentos mais intensos? Na terra ou no purgatório? Só que eu vou responder com a própria Santa Catarina de Gênova. Ela diz o seguinte: as almas sofrem um tormento tão extremo, as almas do purgatório, que a língua não pode descrever, nem pode o entendimento ter dele a menor noção, se Deus não o torna conhecido por uma graça particular. Incrível, né? Nenhuma língua pode expressar, nenhuma mente forma alguma ideia do que é o purgatório. E quanto ao sofrimento, ele é igual ao sofrimento do inferno. Como assim? É claro, com a diferença fundamental de que é por tempo limitado, a pessoa está na amizade com Deus, ela sabe disso, e não sofre uma repulsa, né? Aquela repulsa e o ódio do próprio Deus que se sofre no inferno, que é a pior coisa. Mas enquanto sofrimento, enquanto fogo, é o mesmo fogo. Né? Vários doutores explicam isso, e muito mais terrível do que qualquer sofrimento nesta terra. Santa Teresa, ela também fala de uma espécie de agonia das almas, que as almas do purgatório têm no livro dela, o Castelo da Alma, acho que muita gente conhece, né? E ela dá um exemplo muito bom, ela diz assim, imagine um marinheiro num naufrágio. Então o navio estava afundando e os marinheiros estavam ali segurando nos pedaços de madeira dos restos, os destroços do navio, longe da praia. Depois de batalhar longamente contra as ondas, quase morrer afogado várias vezes, chega lá o marinheiro sem força, finalmente chega ele ao alcance da praia, apenas para ver-se constantemente repelido para trás por uma mão invisível. Então imagina, ele está cansado já, está chegando na praia e tem uma mão invisível impedindo. Então imagina essa agonia, uma agonia torturante. No entanto, essa agonia das almas do purgatório é 1000 vezes maior, ensina Santa Teresa, né? Mas isso quer dizer que não tem nenhuma alegria no purgatório? Sim, existe uma alegria no purgatório e muito intensa, que nós vamos ver daqui a pouquinho de acordo com São Francisco de Sales. Eu apenas queria responder as duas próximas perguntas, que são perguntas práticas e que pode também ser dúvida de muita gente, como nós estamos chegando daqui a pouco já na semana de finados, faltam poucas semanas, e nós já estamos preparando para enviar os nomes dos nossos entes queridos para esse santuário das almas do purgatório, talvez o principal santuário no mundo, que fica ali em Montlignon, na França. Quem nos acompanha sabe que ao longo do ano nós levamos o nome e as intenções das pessoas para os principais santuários de São Miguel Arcanjo, dos Santos Anjos, ao longo de todo o ano, né? Este ano nós recebemos a confirmação desses amigos nossos na França, que se dispuseram também a levar essas intenções, de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, para o Santuário de Nossa Senhora, Libertadora das Almas do Purgatório, em Montlignon, a uns 150 quilômetros de Paris. Né? E nós sempre começamos a preparar um mês antes, para dar tempo das pessoas
colocarem as intenções. Se quiserem depois corrigir as intenções, é só entrar de novo com o mesmo e-mail nesse primeiro link na descrição aqui do vídeo. Se quiser acrescentar depois, sempre, se a pessoa for acrescentar, coloca as anteriores e mais a que quiser acrescentar, porque quando a gente coloca novamente as intenções, as anteriores são apagadas. Enfim, é esse sistema que a gente tem aqui. Então, se a pessoa quiser acrescentar, coloca as anteriores mais as novas. Mas nós temos 20 dias só para fazer isso, tá? Então, para dar tempo de nós compactarmos num caderno ou 2 cadernos e enviar essas intenções, né, que facilita a entrega lá no santuário. Agora, algumas pessoas perguntam, só os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm esse privilégio e o privilégio das missas? E a resposta é a seguinte: na missa de cada sexta-feira, todos que são inscritos no canal, que aquela semana compartilharam um vídeo, seja aqueles que de alguma forma se engajam no canal, nós em agradecimento, abrimos essa possibilidade de também todos colocarem as suas intenções para a missa de cada sexta-feira. Os membros têm várias missas por ano, já automaticamente em seu nome e nas suas intenções, se quiserem colocar. Agora, é natural que a gente faça algo a mais para os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, pois vocês, membros, vocês dão algo de si com aquilo que podem, na medida que podem. Existem várias categorias de participação. Mas vocês fazem isso para que esse apostolado cresça e se mantenha, né, em todas as suas frentes, não só nos vídeos, mas os terços públicos, as campanhas contra a legalização do aborto, ou protesto caso essa legalização aconteça e tudo mais, né, porque se Deus é ofendido publicamente, precisa ter gente que o defenda também publicamente. É o que nossos voluntários fazem continuamente. E é o que, graças a Deus, está acontecendo. Agora, para aqueles que ajudam com esse esforço extra, que é ser membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, é justo que a gente retribua de alguma forma, com esses benefícios espirituais maravilhosos, entre eles esses de levar o nome nos santuários. E outros benefícios você também pode ver no mesmo link das intenções, rolando para baixo. Você vê no site ali a descrição dos benefícios. Agora, por que em santuários? A divina providência, certas graças, ela costuma derramar com mais abundância em certos lugares. Basta pensar nas graças especiais que os peregrinos recebem em Aparecida do Norte, em Fátima, etc. Mas é claro, não dá para a gente sair visitando todos os santuários. Algumas pessoas não têm nem condições de visitar alguns deles, ou porque estão muito ocupados, ou porque não podem viajar, ou não têm condições. Mas nós podemos enviar o nosso nome e as nossas intenções através dos peregrinos que vão lá, né? E é isso que nós estamos fazendo várias vezes por ano. Na festa de São Miguel Arcanjo, há poucos dias atrás, essas intenções foram levadas para o santuário do Monte Gargano. Quem é membro e mandou suas intenções, não viu as fotos e queira ver as fotos, você pode entrar na aba Comunidade no próprio canal do YouTube. Depois que você terminar este vídeo, clique no logotipo do canal, você vai para a página do canal. Tem uma aba chamada Comunidade. E ali nós estamos postando essas fotos. Bom, mas então voltamos para as almas do purgatório. Tem alegria ou não tem no purgatório? Quem responde agora é o grande São Francisco de Sales. Ele diz o seguinte: nós podemos tirar do pensamento do purgatório muito mais consolação do que apreensão. A grande parte daqueles que temem o purgatório, eles pensam mais em seus próprios interesses do que nos interesses da glória de Deus. Ele vai explicar. Isso vem do fato de que eles pensam somente no sofrimento, sem considerar a paz e a felicidade que lá são desfrutadas pelas santas almas. Para começo de conversa, a felicidade de já ter passado na prova. Eles não têm mais possibilidade de pecar, não têm mais a possibilidade de irem para o inferno, elas estão garantidas. Então, o sofrimento, como diz Santa Catarina de Gênova, é inimaginável para nós. Mas esse tipo de paz também. Então, São Francisco de Sales continua explicando. Ele diz assim, que é verdade que os tormentos são tão grandes que não tem comparação com os sofrimentos mais agudos desta vida. Mas a satisfação que se goza no purgatório é tão grande que nenhuma prosperidade nem contentamento dessa terra podem igualar. Então existe esse equilíbrio, né, na gente considerar o purgatório.
Então ele continua, ele diz o seguinte: no purgatório, as almas estão em contínua união com Deus e perfeitamente resignadas com a vontade de Deus. Ou melhor, sua vontade está tão transformada na vontade de Deus que elas não podem querer senão o que Deus quer. Isso de tal modo que se o paraíso, olha que incrível que ele diz, se o paraíso fosse aberto a elas, elas se precipitariam antes no fogo do inferno, não para ficar no inferno, evidentemente, mas no sofrimento, fariam primeiro isso antes de aparecer diante de Deus com as manchas que elas veem em si mesmas. Isso é uma coisa incrível. Na hora do juízo, quando a gente morre apresentado diante de Deus, a gente vai ver a grandeza, a santidade, a pureza de Deus. E como só é possível estar na presença dele, purgando essas faltas. E é por isso que a alma do purgatório não quer sair de lá antes de ser purificada. Apesar de sentir essa agonia de que falou Santa Teresa. Existem as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, um sofrimento terrível, por isso é um grande ato de caridade rezar para que elas saiam. Mas elas não querem sair sem ser purificadas. Por isso que quando Nossa Senhora, ou quando os santos vão para aliviar as almas do purgatório, a Nossa Senhora ela pode acelerar a purificação, mas ela não vai tirar a pessoa sem antes purificá-la. O que acontece com os especiais devotos de Nossa Senhora, quem morreu usando o escapulário, é que Nossa Senhora vai encurtar o tempo de purgação, de alguma forma. Mas a pessoa só sai quando estiver purificada. E essas almas, continua São Francisco de Sales, se purificam voluntária e amorosamente, porque esse é o bel prazer divino. O santo, então, ainda explica que elas querem estar lá no estado que agrade a Deus. Elas já não podem nem mais pecar, nem experimentar o menor movimento de impaciência, nem cometer a menor imperfeição. Agora, elas podem sofrer, e sofrer muito mais do que a gente pode imaginar. E aqui é um ponto muito interessante para os devotos dos santos anjos. As almas são consoladas, continua São Francisco de Sales, as almas são consoladas pelos anjos e elas estão certas da sua salvação eterna, cheias de uma esperança que jamais poderá ser desapontada em seus anseios. Sua angústia mais amarga é suavizada por uma certa paz profunda. E se é verdade que o purgatório é uma espécie de inferno no que diz respeito aos sofrimentos, portanto é duríssimo mesmo, e a gente tem que rezar pelas pobres almas do purgatório, e as nossas orações podem acelerar a sua purificação, diminuir as suas penas. Então, se é verdade, diz o santo, que o purgatório é uma espécie de inferno no que diz respeito aos sofrimentos, é uma espécie de paraíso no que se refere ao deleite infundido pelo amor de Deus nos corações das almas dos que estão ali. É um feliz estado que é mais desejável do que assustador. Mas então a gente vê o equilíbrio dessas coisas, para a gente não ficar com aquela tensão que não é boa, mas ter esse temor que é bom. Porque, de fato, o nosso sofrimento aqui tem mérito. O sofrimento do purgatório não tem mais mérito. É um sofrimento meramente de expiação. Enquanto que na Terra nós já podemos expiar com menos sofrimento algo que no purgatório, com muito mais sofrimento, nós vamos ter que expiar. Peçamos, portanto, aos santos anjos que nos infundam um temor do pecado. Ao mesmo tempo, uma grande confiança na bondade de Deus para com as almas do purgatório. E essa própria bondade de Deus que nos inspira a rezar por elas. E por isso, façamos também esse esforço de rezar por elas, oferecer sacrifício, para que elas logo possam sair de lá, ir ao céu, inclusive serem nossas intercessoras especiais no céu. É uma grande obra de caridade que nós fazemos. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.